Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos estudar as bases da termodinâmica dos gases. Nós vamos partir das ideias mais simples a fim de que você compreenda o que acontece nesse contexto. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Se quiser aprender física comigo num curso feito especialmente para você, conheça a minha plataforma em fisicacomdouglas.com. Agora vem comigo. Eu representei dentro desta caixa uma determinada porção de gases e aqui eu coloquei as partículas que constituem esse gás, que podem ser átomos ou moléculas. A energia interna de uma porção de gás está relacionada à energia cinética que essas partículas que constituem o gás vão ter. Mas uma observação importante acontece. A energia interna total desta porção de gás, que a gente vai representar pela letra U, vai ser proporcional à famosa temperatura absoluta, que nós vamos representar pela letra T. Mas, Douglas, por quê? Porque a gente diz que a temperatura é uma medida da agitação das partículas que constituem um corpo. Logo, se elas estiverem com maior temperatura, elas estão mais agitadas, e mais agitadas têm mais energia cinética. No caso de um gás ideal, a gente diz que a energia interna U é proporcional à temperatura. Isso quer dizer que, se a temperatura aumentar, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminuir, a energia interna diminui. Se a temperatura permanecer constante, a energia interna permanece constante. Então, existe uma ligação entre essas duas propriedades. Temperatura é uma propriedade, energia interna é uma propriedade e elas são proporcionais. Vamos reforçar. Se a energia interna aumentar, então a temperatura aumenta. Isso quer dizer que, se a variação da energia interna for positiva, ΔU positivo, a variação da temperatura será positiva. Lembre-se, quando a variação de uma propriedade é positiva, é porque esta propriedade está tendo seu valor aumentado. Suponha que inicialmente você tem esta porção de gás e se somar as energias cinéticas de todas as partículas, dá 1.200 joules, é a sua energia interna inicial. A temperatura vale 300 Kelvin. Você teve um aumento da energia que foi de 1.200 para 2.000 joules. Isso implicou um aumento na temperatura, que foi de 300 Kelvin para 500 Kelvin. Veja, houve uma variação da energia de 800 joules. Douglas, como é que eu descubro a variação? É só pegar o final menos o inicial. 2.000 menos 1.200 dá 800 joules. Então, tivemos um aumento da energia interna, uma variação positiva da energia interna. Tivemos também um aumento da temperatura, uma variação positiva da temperatura. Por outro lado, se a energia interna diminuir, então a temperatura diminuirá. Isso vai implicar o resfriamento. Veja, antes estudamos o aquecimento, com a temperatura aumentando. Agora, nós estamos de olho no resfriamento. Mas o que significa dizer diminuição da energia interna e da temperatura? Isso quer dizer variação negativa. Se a variação da energia interna for negativa, ΔU menor do que zero, a variação da temperatura também será negativa, ΔT menor do que zero. Suponha que inicialmente você tinha as partículas bem agitadas com 500 Kelvin de temperatura e a energia interna 2.000 joules. Vai acontecer uma transformação e no final a energia vai ser 1.200 joules. Diminuiu a energia e olha o que aconteceu com a temperatura, diminuiu também. Vamos calcular as variações? Variação é final menos inicial. Se você pegar 1.200 menos 2.000, você vai encontrar menos 800 joules. Então, uma variação negativa da energia interna. Vamos ver a variação da temperatura. 300 final menos 500 inicial. Fazendo 300 menos 500, nós vamos ter menos 200. Assim, a gente sabe que, para esquentar um gás, a gente aumenta a energia interna e isso aumenta a temperatura. Para resfriar o gás,
A gente diminui a energia interna, isso diminui a temperatura. E se a temperatura não mudar, se a temperatura for constante, então a energia interna será constante. Isso quer dizer variação da energia, zero, e variação da temperatura, zero também. Em muitos exames, além de saber que a energia é proporcional à temperatura, você precisa saber a equação que relaciona essas duas grandezas. Se você tiver um gás ideal monoatômico, que correspondem aos gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, a energia interna é dada por 3 meios de N, onde N é a quantidade de matéria em mols, vezes R, onde R é a constante universal dos gases, vezes T, onde T é a temperatura absoluta. Veja, a energia é proporcional à temperatura absoluta. Mas a variação da energia é também proporcional à variação da temperatura. No caso de um gás diatômico, a quantidade de energia é maior. Veja que muda ali de um número 3 para um número 5, porque o gás diatômico, além de ter energia cinética na translação, ele tem uma energia cinética de rotação. São 2 átomos constituindo a molécula no gás diatômico. Vamos verificar se a gente aprendeu isso? A figura mostra as médias de temperaturas máximas e as médias das temperaturas mínimas durante o ano na cidade de Jundiaí. Considere que o ar seja um gás ideal e que a pressão atmosférica em Jundiaí seja aproximadamente constante durante o ano. Comparando-se as características de 1 mol de ar no mês de fevereiro com suas características no mês de julho, a gente vê que, no mês de fevereiro, este 1 mol apresenta em média o quê? Vamos comparar fevereiro com julho. A gente vê que as temperaturas são maiores em fevereiro. Então, veja, em fevereiro a gente tem temperatura maior. Mas o que é diretamente proporcional à temperatura absoluta, hein? A energia interna. Então, a energia interna será maior neste período de fevereiro. Então, vamos ver se tem algo que diga maior energia interna. B de bola. Douglas, mas este 1 mol não vai ter mudança de massa. Não vai ter mudança de volume, nem densidade, nem quantidade de calor. A gente não tem calor, não se tem. Calor se transfere. Calor é um processo de transferência. Então, vamos ficar com a opção B de bola. O diagrama pressão versus volume mostra a transformação cíclica ABCDA, pela qual passa certa massa de gás ideal. Em um ciclo, a variação da energia interna do gás é igual a... Opa, vamos fazer conta? Não, porque em um ciclo, você começa no estado A, você vai ter a pressão PA, o volume VA e a temperatura TA. Você faz todo o ciclo e retorna à mesma temperatura. A variação da temperatura ao final de um ciclo vai ser a temperatura final, TA, menos a inicial. TA, deu zero. Então, ao final de um ciclo, a variação da temperatura é zero. E se a variação da temperatura for zero, a variação da energia interna, ao final de um ciclo, será também zero. Não quer dizer que foi constante o tempo todo. A temperatura pode ter aumentado e diminuído, mas, ao final de um ciclo, ela retornou ao mesmo valor que tinha no início, e a variação deu zero. Portanto, em um ciclo, a variação da energia interna do gás será igual a zero. C de casa. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.